Salve, salve traders! Eu vim aqui hoje para contar uma história para vocês, tá? Coisas que quase ninguém tem coragem de falar. Porque isso dá menos view, vende menos curso, mas é o que você realmente precisa ouvir. O day trade ele não é um conto de fadas, não é aquele botão mágico que você aperta e do nada a vida vai mudar. Day trade é um jogo de paciência, disciplina e principalmente de verdade. Eu tô nesse mercado já tem quase 11 anos e já vi de tudo. Vi gente que entrou achando que ia ficar milionária em uma semana e sumiu em duas. Vi pessoas que venderam carro, que pegaram empréstimos, que tentaram all-in, achando que o mercado ia resolver todos os problemas e, na verdade, as pessoas quebraram. Também vi gente que tratou o mercado com seriedade e teve respeito, método, gestão de risco e essa sim conseguiu construir alguma coisa. O problema é que te venderam a ideia errada, te falaram só da liberdade, do carrão, do estilo de vida, mas não te contaram das noites mal dormidas, do medo de perder, do peso de cada decisão. Day trade não é para quem busca emoção, é para quem busca consistência. Você quer uma outra verdade? Você vai perder dinheiro, velho. Sim, você vai perder e tá tudo bem perder, desde que você saiba perder pequeno para continuar vivo no jogo. O que mata não é o loss, o que mata é o ego, aquele pensamento de eu vou recuperar agora, que transforma o prejuízo controlado em uma catástrofe. Quer outra verdade? O day trade não é sobre achar o setup perfeito, não existe setup perfeito. Você pode usar média móvel, price action, tape reading, sei lá o que você quiser usar, todas elas funcionam se você souber usar, mas nenhuma funciona se você tiver indisciplina, porque não é sobre acertar tudo, é sobre seguir o plano mesmo quando dá vontade de jogar tudo pro alto. E talvez a maior verdade de todas é que o day trade ele vai te testar todos os dias. Vai testar o seu emocional, vai testar a sua paciência, vai testar a sua fé em você mesmo. O mercado não tá nem aí pro seu humor, pro seu boleto que vence amanhã, pro seu sonho de largar o chefe. Ele vai seguir frio e impiedoso. Mas, se você estiver preparado, aí sim o mercado também pode te recompensar. Porque tem uma coisa linda nesse jogo, ele é justo, pode demorar, pode doer, mas quando você entender a lógica, quando você se compromete de verdade, os frutos aparecem. Só que para chegar lá, você precisa parar de buscar atalhos, parar de cair em promessa e principalmente precisa aprender a jogar o jogo longo. Day trade é liberdade sim, mas não é liberdade imediata, é liberdade conquistada e só conquista quem sobrevive. Então respira, se prepara, estuda e entra nesse mercado com a mentalidade certa, porque ele não perdoa ilusão. Mas para quem vem com verdade, ele abre as portas que você nem imaginava. E agora um outro ponto que ninguém te conta, o lado de dentro do trader. Por que o mercado não mexe só com o dinheiro? Ele mexe com a sua cabeça, mexe com a sua autoestima, mexe com o jeito que você enxerga a vida. E sabe o que é pior? Se você não estiver preparado, ele vai te engolir. Eu já tive dias de sentir que eu era um gênio, que eu tinha tudo sob controle, e no dia seguinte, o mesmo mercado me fez sentir um idiota completo, um fracassado. Isso é o que eu chamo de montanha-russa emocional do trader. Quem vive disso sabe, um game muda o seu humor, um loss estraga o seu dia, sua semana e às vezes até o seu casamento. E é aí que mora o perigo. Porque trader que não entende as próprias emoções vira escravo delas. Começa a operar com medo ou pior, com raiva. E raiva e dinheiro nunca combinam. Outra coisa que ninguém fala, day trade não é sobre gráfico e estratégia. É sobre acordar e saber lidar com pressão. É sobre ter humildade para parar num dia ruim. É sobre olhar para a tela e saber que se você clicar errado, pode perder o que levou meses para conquistar. E deixa eu te falar uma outra coisa. Eu aprendi ao longo desses tempos que mercado, ele não é ele que destrói você. São os próprios traders que se destroem. É a falta de preparo, é o overtrading, é só mais uma entrada para recuperar. É o hoje eu vou dobrar a banca. Mas calma, tem o outro lado também. Quando você entende tudo isso, quando você começa a respeitar o jogo, quando você aceita que o lucro é uma consequência e não uma pressa, o mercado ele começa a te tratar diferente. Você passa a ter mais paz, passa a começar a olhar para um stop e dizer, opa, tá tudo bem,
Isso fazia parte dos planos. Você deixa de ser um refém da tela e começa a ter vida de verdade. Eu sempre digo, o day trade ele é como um espelho. Ele mostra quem você é de verdade. Se você é ansioso, ele vai te mostrar. Se você é indisciplinado, ele vai esfregar isso na sua cara. Mas ele também pode ser a ferramenta que vai te ensinar a evoluir se você tiver coragem de encarar o que vê no reflexo. Então, essa é a contribuição do que eu falei antes. Day trade não é sobre ganhar dinheiro rápido, é sobre se tornar a pessoa capaz de ganhar dinheiro de forma consistente. Isso aqui que eu tô fazendo não é sobre mim, ele também não é sobre o mercado, mas é muito mais sobre você. Fecha os olhos por um segundo e se pergunta, por que eu tô nesse jogo? É pelo dinheiro? É pela liberdade? Ou é porque você acha que o day trade é a sua última saída? Se for pelo dinheiro, eu vou te dizer uma coisa, tá? Tem caminhos mais fáceis, tenha certeza disso. Se for pela liberdade, lembra que liberdade de verdade não vem de um dia de sorte, vem de anos de construção. Mas se for porque você decidiu que o mercado vai ser o seu caminho, então você precisa se comprometer de verdade. Comprometer não é só estudar, não é só assistir um vídeo no YouTube e achar que entendeu tudo. Comprometer é aceitar o processo, é respeitar o tempo, é engolir o ego e aceitar o stop, levantar no dia seguinte e tentar de novo. E principalmente é parar de se comparar com os outros. Você não sabe a história de quem está postando print de game por aí. Você não sabe se aquele cara está ganhando, perdendo ou mentindo. Você só sabe da sua história e é nela que você tem que focar. O mercado não está nem aí para você, ele não tem pena, não tem dó, não tem favoritismo, mas ele é justo. Ele devolve na mesma medida tudo que você entrega: paciência, disciplina e respeito. Então deixa eu te fazer uma pergunta, e só você pode responder. Você está no day trade para brincar de ganhar dinheiro ou para construir uma vida de verdade? Porque se for para brincar, o mercado vai te tratar como um brinquedo. Mas se for para construir, aí sim o mercado pode ser o caminho que vai mudar tudo. Então é isso, galera. Se você gostou desse texto que eu falei aqui para vocês, me segue, acompanha meus conteúdos, porque aqui é day trade de verdade, não essa ilusão que muitos vendem por aí. Tamo junto.